Olá, olá, boa noite, enfermeiros! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Enfermeiros Imparáveis. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez para a nossa live semanal Conexão com a Enfermagem. E eu já te convido aqui para ficar nessa página, porque hoje eu vou receber um amigo enfermeiro para a gente compartilhar um pouquinho da experiência dentro da enfermagem. Se você chegou até aqui, significa, enfermeiro, que você sentiu que você precisa fazer algo diferente na sua vida para que a sua história dentro da enfermagem mude. E se você chegou aqui, comenta aqui para mim de onde você está falando, enquanto eu vou mandar o convite aqui para o nosso colega. Olá, boa Oi, noite, doutora. Carlos. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Que Conseguindo me bom ouvir bem? ter Eu estou você usando o fone aqui aqui. para ver se eu consigo ficar bem audível para vocês, né? Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo muito bem. Perfeito, eu também estou lhe ouvindo muito bem. Deixa Que eu só legal, um abrir prazer estar aqui. aqui com você. Fazia tempo que eu não lhe via. Quer dizer, só pelas redes, né? Tem um bom tempo mesmo, né? Acho que já tem mais de ano, tem muito mais de ano, né, Carlos? Tem, acho que tem Eu já 2 anos saí ou ali. mais disso. Mas olha só, eu estou vendo que tem muitas pessoas entrando aqui, deve ser amigos, deve ser pessoas que você conhece também, né? Isso. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Essa daqui é uma live de conexão com a enfermagem. Estou aqui com o meu cafezinho já, ó. Então, sugiro que a enfermagem que chegar aqui traga sua xícara de café ou de chá e vamos juntos compartilhar, porque a intenção aqui, Carlos, é justamente isso, é conectar a enfermagem nas mais Com diversas certeza. áreas, para que a gente cresça, contribua e que a gente consiga ali juntos crescer em algumas áreas da nossa vida que a gente precisa desenvolver. Faz super Com sentido para certeza. você? Claro, com certeza. Quem está aqui, comenta para mim de onde você está falando. E eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Tô vendo que tem bastante gente aqui, que legal. Deixa eu entrar aqui. Não tá aparecendo. Bom, aqui. Ok. Isso aqui para mim é novidade, hein? Eu acho que é a segunda vez que eu faço live na minha vida. Depois de anos, é a segunda vez que eu estou fazendo. Mas vai ser uma honra. A gente está aqui para tentar contribuir um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a gente pode contribuir e também pode aprender muito, né? Estamos Com aqui para certeza. isso. Com certeza, Carlos. Olha só. Eu ouvi uma frase uma vez que mudou o meu pensamento em relação a isso. Sabe por quê? Porque nós enfermeiros achamos que a gente nunca está pronto. Que a gente Exatamente. sempre precisa de mais e mais conhecimento. Daqui a pouco eu quero que você se apresente para as pessoas, para a nossa audiência, para as pessoas que entrarem aqui, conhecer um pouquinho do Carlos, né? Entender quem é o Carlos e também entender que às vezes a gente busca tantas especialidades e a gente ainda assim não se acha pronta, não é? Com E certeza. eu ouvi uma frase que falava assim: você não precisa saber tudo, Elisângela. Você só precisa saber um pouquinho mais de quem está querendo te acompanhar. Sabe por quê, Carlos? Porque às vezes para nós o nosso conhecimento já é tão óbvio. Ah, isso é tão simples, mas para alguém que está começando, né, que chegou agora, talvez o seu conhecimento, com certeza, faz toda a diferença na vida deles. Então, o que que falta para nós que temos tanto conhecimento? É justamente disseminá-lo. Eu quero trazer, antes da gente começar essa mensagem, eu quero trazer uma reflexão para nós.
Lá no livro de. Deixa eu lembrar aqui. No livro de Gênesis 1:26, fala assim: que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, para reinar sobre todas as coisas, sobre os animais selvagens, os aquáticos, os que rastejam, os que sobrevoam, sobre todas as coisas. E quando eu ouço isso, fala, cara, Deus já me deu tudo. Por que que fazer uma live está me empacando? Por que que fazer um atendimento domiciliar, o que quer que seja a área que a gente está sentindo desafiada hoje? Deus já determinou. Então eu deixo essa mensagem, porque todos os dias eu tenho que internalizar isso para mim, para que eu acredite realmente e consiga ali muitas vezes vencer desafios que naquele momento para mim é desafiador. Então, para você que está hoje aqui, se desafiou de estar aqui pela segunda live, né? Eu quero que você se sinta bem, tranquilo, porque a gente vai ter uma conversa aqui muito fluida. As pessoas que estiverem aqui, que elas se sintam realmente tocadas, porque a gente vem aqui para contribuir, para ensinar, mas também aprender, porque a gente aprende muito um com o outro. E eu não abro mão disso. Com certeza, com certeza. E para mim é um prazer, como eu falei, né? Essa é a segunda live que eu estou fazendo, porém, eu fiz com a doutora Raila, agora eu estou fazendo a minha segunda live com você, doutora Elisângela, né? E quero dizer que para mim é uma honra, né? Por mais que eu me sinta um pouco acanhado por estar diante, né, de um público tão maravilhoso, que é o público da enfermagem, de pessoas que realmente lutam, estudam, se capacitam para ser o melhor. Porque o enfermeiro, hoje, nós temos que ter na nossa cabeça que nós somos os melhores, doutora. Somos os melhores por quê? Porque nós estudamos muito para atuar na área que nós escolhemos, entendeu? Se é de UTI, se é. Não importa qual seja, sempre vamos ser o melhor naquilo que nós estamos focados em fazer, né? É crescer. Eu, por exemplo, atuo como enfermeiro, porém, hoje sou atuante na área da auriculoterapia, porque eu vejo assim que é fantástico, doutor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é Beleza. fantástico mesmo. Olha, já que você pegou, entrou nesse gancho, se apresenta para nós aqui hoje. Né? Eu acredito assim, a grande maioria do público aqui tem pessoas que ainda não me conhecem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas eu quero conhecer o Carlos. Quero que você fale um pouco sobre quem é o Carlos, né? Ah, quais são, né? O que você atua, que é o que você acabou de falar que você atua. Fala um pouco mais sobre o que você faz. E eu quero entender quais são as suas expectativas dentro da enfermagem. Fala pra gente quem é o Bom, Carlos. eu sou Carlos Augusto, pai de 3 filhos, marido de uma mulher maravilhosa, né? A Milena é minha esposa, dos meus filhos. E sou formado recentemente, só tenho 4 anos de formado, né? Como sou enfermeiro recente. Né? Também sou historiador, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre abrindo o leque de opções, né? A gente está sempre apto a pegar as oportunidades quando elas aparecem, né? E também, como Sim. falei, auriculoterapeuta, que é hoje é o meu carro forte, doutora Elisângela. O meu Olha que carro forte legal. hoje é a auriculoterapia. E eu lhe digo com toda a sinceridade, o piso da enfermagem, para mim, hoje no momento, não é atrativo diante do que eu faço como auriculoterapeuta. Enfermeiro, auriculoterapeuta. Eu trabalho com a bandagem auricular magnética. Não sei se você já ouviu falar Sim, sobre ela. conheço. Já ouviu? Pois Sim. é fantástica ela. Ela é fantástica mesmo. Ela faz coisas milagrosas na vida da gente e eu sou um exemplo vivo disso. Como falei, estou formado recentemente, né? Sou historiador também. Qual é a tua especialidade, Carlos, hoje? Quantas especialidades o enfermeiro Carlos tem? Eu até notei aqui, porque até que eu esqueço, né? Eu sou intensivista, sou emergencista, sou historiador, sou pós-graduado em africanidade, né? Saúde e segurança do trabalho e sou psicopedagogo clínico também. Vem cá, e é só 4 anos de Olha, formado e já tem tudo isso.
tudo isso. E eu acho que é muito pouco ainda. Eu acho que dá para ir É. mais longe. E deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Quando você terminou a faculdade, ou você já começou a fazer pós antes mesmo de terminar? Antes de terminar, eu já estava fazendo. Antes de terminar, eu já fazia pós, porque eu sabia que isso é importante para mim. Agora, o Uhum. alvo é mestrado em alguma coisa, né? Eu não sei bem o que, E tem quando que tu ser mestre. terminou a faculdade, qual era a tua intenção quando você fez pós? A intenção da gente é sempre relacionada à questão financeira. Vamos ser realistas, né? É Sim, claro. melhorar, ter as pessoas que a gente se apresentar, ver que a gente realmente é competente para receber uma coisa digna para o enfermeiro, né? Eu Só te que, pergunto. Ah, pode pode falar. falar, pode Não, eu falar. te pergunto porque, assim, quando eu terminei também, eu já fiz logo especialização. Mas a minha intenção na época era passar no concurso público. Vou ser bem sincera contigo. É, Fiz a faculdade, né, com aquela expectativa de passar no concurso público. Então, eu fiz uma especialidade porque ia contar ponto no currículo. Você também conta passou mesmo, por não, essa? com certeza. Com certeza. Só que depois que eu me formei em 2021 agora, né? Depois que eu Aham, me formei, não saiu nenhum concurso do município aí, de Porto Velho, eu estou no verdade. interior, né? Do Não estado. saiu e também do estado também não, né? E eu estou Uhum. aguardando esse momento. Aí hoje eu moro no interior, atuo aqui no interior, né, que é Ouro Preto do Oeste, porém eu fico esperando essa expectativa. Mas assim, doutor, como eu lhe falei, hoje mesmo, se for por tudo que envolve o trabalho, o desgaste, né, principalmente psicológico, eu acho que do jeito que eu estou, tendo o tempo que eu tenho, trabalhando no meu tempo, escolhendo os horários que eu vou atender, nossa, isso não tem preço, doutor. É verdade, Não tem Carlos. preço mesmo, né? Eu sei que a senhora tem a sua área de atuação, empreende numa área, mas a área que eu estou atuando e empreendendo tem sido deixado muito bem, principalmente psicologicamente. Porque Que quando eu bom. atuava como enfermeiro, você sabe, é muita pressão. A gente leva tudo, com certeza, com muita responsabilidade, muito compromisso, mas é puxado, é muito puxado. É verdade, Carlos. Eu sei bem do que você fala. Mas olha, eu acho que uma das coisas que eu mais levanto aqui para falar é justamente para que existe outras possibilidades dentro da enfermagem, não é? Claro, é um leque Foi enorme, é do um leque tempo muito grande. que nós, enfermeiros, tínhamos que olhar somente para o assistencialismo. Né? Só víamos enfermeiro dentro do hospital, dentro da unidade de saúde. A enfermagem ela era vista como funcionário do médico, como secretária do médico. Secretário do médico. Secretária do médico. O médico está dormindo. Vamos fazer o quê? Quando chegar paciente, enfermeira, tu me chama. Então, isso era tudo muito comum. E ainda hoje, muitos profissionais se posicionam dessa forma. Mas eu acredito que ainda assim falta de conhecimento, às vezes, das possibilidades, ou também falta de coragem, né? De dar um passo adiante para construir a sua carreira. Hoje você está com 4 anos de formado. Com quanto tempo faz que você atua na área de forma autônoma, Carlos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E deixa Demorei eu. para entender que o enfermeiro poderia. Nesses 2 anos, doutora, Aham. eu tive uma reunião com a senhora, salvo engano, pode ser que eu esteja enganado, mas foi no shopping. Eu estou enganado, foi no shopping, não foi? Que a Foi. senhora falou sobre Isso. o empreendedorismo do Workshop. enfermeiro. Nossa, aquilo para mim assim, eu falei, não, eu tô num local que eu posso aprender e eu posso empreender, né? Aí foi quando começou tudo. Na minha mente abriu-se assim um horizonte que eu nunca tinha passado por isso. Eu falei, nossa, esse é o momento de eu começar a empreender. Esse é o momento de eu começar a fazer da minha forma e vai acontecer. Só que eu tinha que saber o que eu iria fazer, né? Onde que eu Sim. iria atuar.
E assim, foi uma Uhum. coisa assim, eu acho que foi Deus que colocou, sei lá, eu estava assistindo, eu não lembro se era no Facebook ou no próprio Instagram, quando apareceu a bandagem para mim. Eu falei, nossa, que interessante, vou arriscar para ver. Doutor, é muito atendimento, doutor. É muito atendimento. É muito, eu não tenho um dia, não tem um dia que eu não atenda no mínimo 20 pessoas. No mínimo 20 pessoas. Que Eu estou agora maravilha. aqui, mas eu estou cansado, porque eu já acabei de chegar, tomei um banho e sentei aqui para a gente fazer essa live aqui. Né? Que bom. E hoje eu me sinto assim, muito realizado no que eu estou fazendo. Eu sou enfermeiro, na verdade, estou enfermeiro, tenho Uhum. orgulho de ser, sou professor de história também, tenho muito orgulho, mas o que me deixa mais leve, principalmente psicologicamente, é o que eu estou fazendo como terapeuta. Que maravilha. Obrigada por compartilhar e por mesmo cansado estar aqui para contribuir um Claro, pouco. nossa, um convite seu para mim é uma honra aqui. Que bom. Eu que agradeço. Eu fico realmente grata porque eu sei que o enfermeiro sempre tem uma vida corrida, né? Sempre a gente tem muitas coisas para fazer, mas é como a gente conversou ontem, né? Aqui não é sobre vaidade, aqui é sobre E, contribuir e crescer e compartilhar. Desde 2018, eu estou nas redes sociais, falando para os enfermeiros, me posicionando, fazendo cursos presenciais, porque eu acredito, Carlos, que o maior potencial da enfermagem não é as especializações que ela pode ter. Isso é muito bom, é ótimo, conhecimento nunca é demais. Mas ter a clareza daquilo que quer e focar no que quer, com certeza vai poupar muito tempo. Porque olha só, eu levei quantos anos da minha vida? Eu formei em 2014 e eu comecei a empreender em 2018. 4 anos. É batalhando. o tempo de formação seu. Tempo de formação. 2 anos eu atuei dando aula, fazendo treinamentos em escolas técnicas do governo, treinando outros enfermeiros. 2 anos eu atuei em hospital particular. Eu era enfermeira responsável pelo setor de quimioterapia. Era um hospital oncológico. Então, 4 anos da minha vida, eu não sabia, eu não soube, nunca ouvi falar sobre empreendedorismo. E todos nós, quando a gente entra na faculdade, a gente entra com tanta expectativa, né, em relação à profissão, a gente faz tantos planos, e quando termina a faculdade, vem uma preocupação de verdade. Porque aí já vem uma outra batalha, que é buscar especialidade, a oportunidade de emprego, e muitas vezes ela demora. Quantos aqui, ou quantos colegas hoje eu vejo que terminaram a faculdade e não conseguiram atuar até agora no mercado de trabalho? Da Eu minha acredito turma, eu que. acho que, da minha turma, doutor, eu acredito, da minha turma de Aham, 2021, que mais de 70, não, mais de 80% ainda não atuaram nem é. um mêsinho, vamos dizer assim, entendeu? Não conseguiram ainda atuar, né? E isso é muito preocupante, eu fico assim triste, né? E foi por isso que, entendeu? Depois da reunião que eu tive com a senhora, e eu pensei assim, não, esse caso tem que mudar, entendeu? Eu, como enfermeiro, eu tenho que ter a mente visionária, né? Começar a ver o que eu posso ser e como eu posso, o que eu posso ter também, né? Uhum, E foi quando eu, como exatamente. falei, já consegui chegar onde eu cheguei, né? Estudei também, porque não é só Claro, simplesmente você vendo, não, você tem que estudar, você tem que atuar, né? com Ser certeza. especialista na área, porque dizer assim que eu sou auriculoterapeuta e só simplesmente por dizer, não. Eu tenho que ser Uhum, especialista, tenho que saber o que eu vou fazer para claro, tratar o que o paciente da gente está sentindo. exatamente. Hoje, assim, você falou aí que tem tipo, 80% das pessoas que fizeram faculdade nunca conseguiram uma oportunidade. Na, Comigo também eu acredito que acontece o mesmo. Porque eu tenho muitos colegas, que até hoje nunca conseguiram ingressar na área. E aí, passa-se alguns anos, vem aquele sentimento, eu tenho que estudar tudo de novo. Eu não sei mais nada, já esqueci tudo. Eu preciso de pós e pós.
Alguns mudam de profissão porque não conseguem oportunidade. Isso também me entristece muito. Mas assim, na visão do Carlos hoje, o que que tu enxerga, Carlos, que é o que tem levado a essas coisas acontecerem, né? Esses profissionais que terminaram a faculdade são muito bons, são pessoas que se dedicaram durante 5 anos, mas chega no mercado de trabalho e não consegue ingressar, ou não consegue seguir adiante. O que que você consegue visualizar assim que é o que mais impede esse crescimento? Pode até ser que a minha visão seja diferente da maioria das pessoas, mas é a questão da experiência. Infelizmente, hoje, doutora, quando o enfermeiro ele sai da faculdade, que ele vai tentar seu primeiro emprego, o que pesa para o gestor que vai contratá-lo é a experiência, né? Infelizmente é assim. Se Sim. tiver 10 pessoas para uma vaga, vamos dizer assim, logicamente que o gestor ele vai oferecer essa vaga para aquela pessoa que tem mais experiência. Eu não vou nem culpar Uhum. o gestor por isso, né? Sim, Agora, eu acho que é o que todo mundo passa é exatamente isso, é falta de experiência. Não tem experiência, como é que vai atuar? Se o gestor não dá oportunidade, como é que eu vou ter experiência, né? Eu sim. consegui a minha primeira experiência porque a enfermeira que eu conheci, entendeu, me deu a oportunidade, por isso hoje eu tenho experiência na área, né? Para mim Aham. ficou um pouco mais fácil, né? Mas muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que é o QI que a gente fala, né? A pessoa que indica tudo, fica aí. Pessoas capacitadíssimas, doutora, pessoas extremamente capacitadas, não conseguem a vaga de emprego, né? Não conseguem atuar. Exatamente por esse probleminha, a questão de não ter experiência. É Infelizmente, é verdade. assim que funciona. É. Ah, a gente sabe bem, a gente viveu isso na pele, né, Carlos? Quando a gente terminou a faculdade e foi buscar o primeiro emprego, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui entregar um currículo, quando eu cheguei lá toda feliz e satisfeita, a primeira pergunta que me fizeram, qual é a tua especialidade? E eu, cara, pensei comigo, meu Deus, eu acabei de terminar a faculdade, paguei a faculdade Ach- com tanto e Achando que agora só a graduação já era tudo, hein? já era tudo. Só que quando a gente chega lá, a gente percebe que a faculdade sem uma especialidade não vale nada. Né? Não E aí, vale nesse nada. dia, eu lembro que eu falei assim: olha, eu estou cursando saúde pública. Eu digo, Senhor, me perdoe. Aí lá, legal, beleza. Eu saí de lá, eu corri e me inscrevi na especialização. Eu já fui fazer a especialidade. Pergunta se eu fiquei no emprego. Não, não fiquei. Eu não fiquei no emprego, mas eu fiz a especialidade em saúde pública, porque na época a minha intenção era entrar na unidade de saúde. Eu sempre gostei muito da assistência, de cuidar, sabe? Eu acho que a, o meu jeito de cuidar era mais voltado assim para a família, para os idosos, né? Eu falei, então eu tenho que estar dentro das unidades de saúde. Então eu vou passar no concurso público e vou trabalhar no SUS, lá no postinho de saúde. Essa era a minha visão em 2014. E aí fiz a especialidade, o emprego demorou bastante e vem vários sentimentos, sabe? De não sou boa o suficiente, eu preciso estudar mais, né? A síndrome da impostora, né? Esse é um ponto. Vem aquela síndrome da impostora, de achar que o outro é melhor do que eu, por isso que ele está lá. E acaba se comparando, né, com as pessoas. Eu acho que isso é um dos piores sentimentos que nós podemos ter, né, que é comparar com o outro. Eu posso acrescentar só uma coisinha? Claro, fica à Às vontade. vezes, às vezes o sentimento, a senhora acha que esse sentimento, eu já penso assim, o pior sentimento é quando a gente sente que a gente é melhor do que aquele outro, mas aquele outro tem a vaga que a gente estava querendo. É Poxa, isso que eu acho que é doído, né? cara, Que é pior ainda, complicado. né, Carlos? É, Pior pior ainda. ainda, eu acho que é pior, porque já teve algumas situações que eu vi, poxa, eu sou, assim, logicamente, sem querer desmerecer ninguém, logicamente, né? Mas às vezes a gente olha assim, poxa, eu sou muito melhor do que aquele, mas aquele está no meu lugar, entendeu? É, infelizmente, existe muito, né, o QI. Não é pela Isso. capacidade. Não é pela É porque capacidade. indica, né? É.
é porque indica. Então, mas assim, tem dessas coisas, sempre teve, eu acredito que sempre vai ter, mas foi quando eu entendi algo muito poderoso, que eu acredito que foi o que mudou a minha vida. Que até quando eu iria ficar nesse vitimismo? Porque diferente de você que sabia o seu valor, que sabia e reconhecia todo o conhecimento que você tinha, eu já estava na terceira pós-graduação, mas eu ainda sentia que não era boa o suficiente, que eu precisava estudar mais. E aí foi mergulhando cada vez mais em estudo, buscar conhecimento nas mais diversas áreas. E aí foi quando eu saí da área da enfermagem, de buscar conhecimento só na área da enfermagem. E aí eu fui buscar conhecimento sobre negócios, empreendedorismo, vendas, marketing e fui buscar outros conhecimentos. E eu, cara, gente, eu posso fazer isso dentro da minha profissão, que eu gosto, que eu escolhi. E aí foi quando eu juntei aqui a enfermagem com o outro conhecimento que eu estava buscando, porque eu queria achar algo para sair daqui, sabe? Eu falei assim, eu quero de qualquer maneira, eu preciso crescer, desenvolver profissionalmente, mas a enfermagem não está dando possibilidades, então eu tenho que fazer o quê? Buscar outras possibilidades. Então comecei a estudar outras coisas fora. Fui estudar programação neurolinguística, a física quântica, coisa nada a ver, sabe? Com a profissão, nada a ver. E aí eu falei, tá aí, eu posso empreender dentro da minha profissão. E hoje, todo o conhecimento que eu adquiri querendo fazer transição de carreira, mudar de faculdade, hoje eu falo assim, que é mais. Foi como se eu estivesse me preparando para esse momento aqui. Que legal, né? Preparando para esse momento, para estar aqui com você, com o Dr. Carlos, que tem aí uma bagagem enorme de conhecimento em apenas 4 anos, porque ele entendeu que não dá para ficar parado lá na vitimização, esperando uma oportunidade de emprego, ou se tem oportunidade de emprego, ele entendeu que lá fora ele tem muito mais possibilidade do que atuar como CLT concursado ou, né, com carteira assinada, tendo aquela carga horária de trabalho que muitas vezes não te permite ter a liberdade e a autonomia que você tem hoje. Então você É uma entendeu. coisa que eu sempre discordei de muitos colegas é com relação a. Eu ouvi uma vez um professor falou para mim, uma enfermeira, que o enfermeiro dormir 4 horas por dia era luxo. Nossa, aquilo não entrou na minha cabeça. Eu falei, não está certo. Tem alguma coisa que não está batendo, mas eu ainda era aluno. Estava tentando ver, e a gente estudando hoje, a gente vê que o sono, esse descanso mental, ele é muito importante para a saúde da gente. Com É muito certeza. importante, né? O físico, o espiritual tem que estar em dias, porque senão você não consegue ser aquilo que você estudou para ser, É entendeu? verdade. Você fica tipo um zumbi, vira um robô só no automático, né? É por isso que acontece muitas coisas que a gente vê, infelizmente, alguns colegas. A mídia mostrou algumas coisas aí que eu não vou citar aqui, que é triste, por quê? Porque a pessoa acabou ficando no modo robô, né? Uhum. Plantão de 24 horas, né? Nossa, não descansa para nada, quase não vai em casa. Isso influencia muito eu acho que a baixa autoestima vai lá embaixo mesmo, né? O enfermeiro ele tem que ter esse momento de descanso, de leveza, de família, de Com gerenciar o certeza. seu tempo, né? De ter tempo. E eu acho que o empreendedorismo, para o enfermeiro, quando ele entende, quando ele acha o seu norte, é a melhor coisa do mundo, né? E eu agradeço a senhora. Nunca tinha falado isso para você, mas foi depois daquela reunião Que que a bom. estrela brilhou e aí eu fui para cima. E Falei, não, hoje, vou Carlos, empreender. e hoje, você teria coragem de dizer aqui ao vivo para nós, hoje você fatura muito mais do que o piso salarial da enfermagem? Ah, nossa, eu não vou falar valores, mas não tem comparação. Se me der uma vaga assim, tem uma vaga para ti de enfermeira ali, vamos lá, não.
Mas não tem, hoje eu estou muito bem, tenho meu tempo. Final de semana é meu, final de semana é meu, entendeu? Não tem negócio de, não, não, final de semana é meu. Com a minha família, logicamente. E o que que Isso para significa mim, isso para ti? isso para mim não tem valor. Não tem valor. Isso aí é uma coisa que vai agradecer muito a Deus mesmo, porque ele me deu, na verdade, ele me deu de bandeja que eu não estava esperando, né? Ouvi do empreendedorismo com você, e aí depois Deus colocou, "Não, agora segue isso aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa aqui, eu só não lembro se no Facebook ou no Instagram. Eu Uhum. acreditei, eu olhei e falei, não, vou para cima, ver o que que dá. Nossa, aí, um investimento bem pequenininho e uma rentabilidade no lucro, assim, que eu fico só dando É graças a bem Deus. isso. É bem isso, Carlos. Porque hoje, quando eu falo assim que eu, com a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria investido em tantas pós que eu já fiz. Exatamente, Não exatamente. teria. Sabe? Eu teria comprado um curso de vendas, de marketing, de posicionamento, de desenvolvimento pessoal, como eu fiz vários, justamente para eu me desenvolver como pessoa, porque a Elisângela, de 10 anos atrás, jamais estaria aqui na frente do celular fazendo uma live. Nunca, entende? Era extremamente tímida, vergonhosa, não me sentia boa o suficiente, sentia que era incapaz. Então, tudo isso eu tive que transformar dentro de mim, para eu tornar quem eu sou hoje, a pessoa que eu sou. Né? E eu olho, quando eu olho para muitos colegas, hoje eu vejo várias Elisângelas vivendo exatamente hoje aquilo que eu vivi há 10 anos atrás. Sabe, assim, com medo, com muitas dúvidas, não se achando boa, mesmo sendo muito capaz, não consegue fazer. Porque não é todos que têm coragem de vir aqui. Eu convido muitas enfermeiras para estarem aqui de live, mas o medo trava. O medo. Ela falou a verdade, às vezes é o medo. Não é que a pessoa Sim, nem não queira participar, ela até é quer, nem, mas só não tem a coragem, fica com é medo isso. mesmo. É isso. Eu sei que é. Porque eu também já Porque tive aqui, por aí. exemplo, eu tô aqui falando com a senhora, mas isso para mim é como se fosse uma coisa tão nova que causa um medo. Eu vou encarar, mas isso para mim não é confortável, entendeu? Eu não me sinto confortável assim, na verdade. Mas Mas tem que olha, ser feito, tem que encarar, porque eu acho que as pessoas só conseguem quando elas entendem que precisam ir para cima daquilo que mais causa medo, é né? isso. Porque se a pessoa não arriscar, ela nunca vai conseguir chegar onde ela quer. Ela vai sempre continuar sendo o que ela sempre foi a vida inteira. Por quê? Porque não teve coragem de arriscar, teve medo, não teve coragem de encarar e vai viver a mesmice de sempre, o resto da vida vai morrer como sempre esteve. É verdade. É verdade. E aí depois, culpando o governo, culpando o prefeito, Aí, culpando isso. a sociedade, culpando todo mundo pela vida que leva. Né? E isso que você falou, nossa, isso é muito forte, porque o medo, ele trava. E justamente o fato de você dar esse passo de coragem, eu tenho certeza que você quebrou aí dentro de você muitos bloqueios, muitos. Necessidade de aprovação, porque você fica, às vezes a gente fica preocupado, o que que o outro vai pensar? Eu vou gaguejar, o que que eu vou falar? Eu não sei, sabe? Isso tudo são coisas tão pequenas, às vezes para quem está vendo, mas para nós é algo tão grande. E você conseguiu quebrar isso, de estar aqui, mesmo com medo, você deu um passo. E esse passo, eu tenho certeza, Carlos, que vai transformar a sua carreira naquilo que você está fazendo hoje. Porque você sabe que não é sobre você, não é sobre a Elisângela, é sobre quantas vidas nós podemos impactar, quantas vidas nós podemos alcançar. E Eu quantos acho que essa é a missão enfermeiros. da gente, né, primeiro? É isso. Impactar pessoas, impactar vidas. Essa palavra foi forte. Quantos enfermeiros estão aqui que nunca se colocaram, nunca tiveram coragem realmente de se colocar aqui numa live, que é algo
grandioso, porque a gente alcança um número de pessoas que nem imagina. Pode ter pessoas aqui de vários lugares do Brasil nos ouvindo. Inclusive, quem estiver aqui, comenta aqui pra gente de onde você está falando. Só para a gente ter uma noção de onde a gente está alcançando. E qual seria a possibilidade da Elisângela e o Carlos estar alcançando enfermeiros agora de vários lugares? Porque tu está falando agora de onde, Carlos? Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste. Eu estou aqui na região da Palhoça, Florianópolis, Santa Catarina. Olha a Eita, distância. muito distante. Muito distante. Mas Eu a achei que você estava na internet. capital, Não, aqui, capital de Rondônia. Saiu eu daqui? mudei. Já tem um ano que eu estou aqui em Santa Catarina. Definitivamente ou definitivo, né? Nossa, Olha, daqui eu não sei para onde, né? Mas ah, eu acredito que. Porque assim, às vezes eu sinto, sabe, Carlos? É como se a minha cabeça fosse. Tivesse além do que o meu corpo alcança. É mais ou sei. menos isso. Porque você me conheceu num. É o que foi na época. Antes da pandemia? Foi depois? Tu lembra? Foi ainda, foi na pandemia. Foi na Foi durante pandemia a que nós pandemia. fizemos. Foi que Já tem uma estava. relação social na escola, lembra? Uma ação social. Isso. Não, 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 confundindo. Foi num curso que a senhora deu com a Rai, lembra? O curso de feridas lá no Feridas, shopping. feridas, isso. Isso. Lá, então, desde aquela época, eu, eu tenho me levantado. Em 2018, eu venho falando sobre empreendedorismo dentro da enfermagem com tratamento de feridas. Vou puxar o gancho aqui para a minha área, porque é algo que a minha missão é dentro dessa área. E é Cada um fantástico. cada um ele é levantado em alguma área e tá tudo certo, porque Deus escolhe pessoas em determinados lugares, tá tudo certo. Então, em 2018, quando eu fui para as redes sociais, quando eu fui fazer lives e os cursos presenciais, na época foi a Raíri foi aluna minha nesses cursos, e aí eu trouxe, a gente acabou fazendo uma parceria de ministrar esses cursos juntos para dividir ali as tarefas, porque estava ficando muito sobrecarregado. Então, o que, que aconteceu? Eu falava, mas como era só local, eu tinha a sensação de que eu estava, sabe, jogando palavras para o vento. Eu falava e eu fico muito feliz pelo seu feedback agora, porque lá aquela sementinha foi plantada, né? Você acabou de me falar que com aquele curso que você assistiu, te plantou uma semente e essa semente germinou. Maravilha, muito bom. Só que eu estava semeando o que eu tive de discernimento, que eu estava semeando, só que aquela terra ali não estava muito fértil, não estava pronta, digamos assim. Como que eu vou plantar dentro de uma terra que ainda eu tenho que preparar essa terra, entende? E aí as pessoas não conseguiam vislumbrar o tamanho das coisas que eu mostrava, que eu estava falando, e era como se eu estivesse falando demais e aquilo não fazia sentido. E aí foi quando eu parei realmente, né? Fui novamente mergulhar num processo ali de realmente parar e entender, né? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Né? Eu parei com os cursos, parei de falar, e eu fiquei um tempo voltada mesmo ali, fiquei um ano dedicada somente ao desenvolvimento espiritual. E nesse período, Carlos, eu senti um desejo muito grande de sair daí. Uhum. E foi tão interessante porque, assim, quando eu estava como CLT dentro do hospital, quando eu comecei a sentir incômodo, foi quando eu saí e fui empreender. Quando eu senti incômodo fazendo o que eu já estava fazendo, que era ensinando as enfermeiras a tratarem feridas, eu senti o outro incômodo de parar naquele momento,
porque eu percebi que Deus tinha algo muito maior. É como se, Lisângela, sai daqui, vem cá, que eu vou te preparar mais um pouquinho, depois eu vou te colocar em outro lugar. E aí eu saí do estado de Rondônia, ano passado, em fevereiro agora fez um ano que eu vim para cá, começando do zero, tudo de novo, com a cara e com a coragem, tá? Não conheço, quando eu cheguei não conhecia ninguém aqui, ninguém. Vim, deu medo? Aí me pergunta, Elisângela, deu medo? Eu não parei para pensar. Não tive esse tempo de ter medo, sabe? Não quando eu decidi. Eu me organizei financeiramente, porque eu saberia que eu já tinha tanto tempo atuando em Rondônia, então eu já tenho ali minhas cartas, né, meus clientes, né? Eu já tinha meu consultório, já tinha, já tinha conhecimento, né? As pessoas me indicavam, então tinha muitos pacientes. Mas aqui eu não conhecia ninguém. Como que eu ia para um lugar que eu não conheço ninguém? E como que eu ia me desenvolver aqui, né? Mas eu senti isso muito forte. E aí, tanto que eu não tinha falado isso com ninguém, sabia disso. Tô falando isso agora para você. E para quem estiver aqui ouvindo, né? Eu acredito que no meio da conversa, assim, a gente é direcionado. E eu acredito que talvez tenha alguém que está aqui ouvindo ou que vai chegar e vai ouvir. E essa sementinha vai ficar plantada, vai desenvolver, não sei porquê, mas foi algo que foi fluindo. Então, Carlos, eu decidi vir embora, me preparei financeiramente, porque eu chegaria aqui e não conheceria ninguém, não teria como fazer os atendimentos. E aí, eu vim em fevereiro do ano passado, cheguei na cidade e já comecei a fazer tudo de novo que eu fiz aí. Na rádio, na televisão, entregando cartõezinhos, fazendo visitas em grupos, em associações e comecei a me movimentar. Carlos, acho que é coisa de Deus. Eu fiz anúncio na internet do meu serviço. E olha só, gente, tá dando várias dicas aqui, viu? Eu comecei do zero. Do zero de novo. Vim com o meu conhecimento, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. E hoje eu tenho pacientes, hoje tem pessoas que me indicam. Hoje já tem um ano. Mas logo no início, as pessoas começavam a chegar dos meus anúncios. Olha, você trabalha na região da Florianópolis, especialista em feridas. Olha, eu preciso de um tratamento. Você não é daqui, né, doutora? Que eu nunca vi essa especialidade. Te falo. E aí, que legal, olha só, marcava consulta. Faço consulta online. Você não tem ideia da dimensão daquilo que Deus tem me proporcionado ainda muito maior, pelo fato de eu ter Bem, tomado essa decisão. E foi desafiador, foi e está sendo, porque muitas vezes eu tenho que fazer coisas que arrisca, sabe? É muito mais fácil você ficar na segurança. Eu na falo zona de assim, conforto, né? esse dia eu tava falando com a minha filha, eu digo, meu Deus, filha do céu, sabe o que eu queria? A única coisa que eu queria na minha vida, de verdade, morar numa casinha na beira do riacho, rio, mar, não sei. Da praia, né? Pescar, comer peixinho, plantar minhas verduras, sabe? Era isso que eu queria, de verdade. Super tranquilo. Uma vida tranquila. Mas eu não me sinto bem assim, Carlos, sabe? É como se tivesse algo aqui me cobrando. Ei, eu te entreguei algo maior nas tuas mãos e tu tá fazendo o que com isso, sabe? É uma Então, missão, né, doutora? não é porque eu quero, né? Não é algo que... E não é forçado, porque eu gosto do que eu faço, né? E eu me dispus. Mas de verdade o que eu queria era ficar lá tranquila. A melhor coisa que tem é as pessoas que são acomodadas e tá tudo certo. É verdade, é Mas é verdade. isso, sabe? E quando a gente se dispõe para aquilo que a gente tem que fazer, que é a nossa missão, e a gente sente no coração, as coisas começam a fluir. E hoje, Carlos, ter você aqui, a gente conversando sobre isso, me deixa muito feliz, porque eu sei que tem muitos enfermeiros que estão nos ouvindo agora, que talvez estejam
naquele momento quando nós estávamos, quando a gente começou, quando terminou, acabou de terminar a faculdade, estava esperando por uma oportunidade de emprego, ou que já atua como CLT, mas está sobrecarregada, né? E não tem mais esperança, não tem mais tempo para a família. E o que você diria para essas pessoas? Abra a mente, corra atrás, empreenda, procure o que é o melhor para você, porque, como eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez, nada é melhor do que você estar com a mente tranquila, você ter o final de semana com a sua família e ainda assim continuar sendo um profissional de excelência, um profissional requisitado e um profissional que, graças a Deus, é bem remunerado pelo trabalho que faz. Isso, para mim, é fantástico. O meu Com conselho para eles certeza. é esse: estude, procure, pesquise, porque com certeza vai aparecer uma área que você vai se identificar e você vai empreender e vai dar certo se você se dedicar. Exatamente. É isso mesmo. E quem sabe daqui a pouco o Carlos também está aqui nas redes sociais ensinando o que ele faz hoje. Né, Ah, Carlos? com certeza, com certeza. O pessoal sempre me cobra isso, porque apesar do meu Instagram ele ser bem ativo, né, isso é uma coisa que eu não faço. A live eu não faço live. É Uhum. muito difícil. O meu Instagram, salvo engano, está com 30, um pouquinho mais de 30 mil pessoas, né? Estão sempre me acompanhando e as pessoas, quando veem, né, chega o olho cresce assim, poxa, eu devia estar ganhando dinheiro, não sei o quê, mas para mim é satisfatório também. O que eu faço, eu posso ensinar um pouquinho porque o que eu faço ali é ensinar, né? Eu não sou um Uhum. professor de sala de aula que atua da área da enfermagem, né, dando aula como enfermeiro, porém, eu me sinto como entendeu? Nas redes sociais, sempre postando algo de relevância para os Eu colegas, que vejo, são eu te técnicos, acompanho. que são enfermeiros, todo dia eu estou postando alguma coisa lá. E eu sei que as pessoas acompanham, né, que as pessoas veem e se identificam com o meu canal. Por isso que ele está também que está. Claro. E se ele já conecta com você sem nem te ver, E porque falam muito também comigo. Nossa, tem dia que eu não consigo responder todo mundo. Muitas mensagens mesmo que chegam para mim, muitas mensagens mesmo, né? E a gente vai ajudando da forma que a gente pode, logicamente, né? Nem tudo a uhum. gente sabe, mas aquilo que a gente não sabe é bom quando a pergunta surge, porque a gente vai pesquisar para saber também. Sabe o que eu mais admiro no ser humano? A humildade. Ah, com certeza. A Um humildade é tudo. Ter professor que humildade, ensina dentro das redes sociais falando que não sabe tudo. É, acho que é muito bonito, né? Essa humildade, esse posicionamento de humildade. Porque com certeza as pessoas elas estão conectadas com você, mesmo sem você aparecer ali, pela sua humildade, pela forma com que você acolhe eles. como Mas já bem dizia o está. filósofo, que eu não lembro aqui o nome do filósofo, a única coisa que sei é que É que, nada sei. é que nada sei. É isso. E quando eu acho que sei, eu não sei nada. Eu não sei nada. Está complicado. É verdade. Eu acho que quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente estuda, mais dá a sensação de que sabe tão pouco, né? Mas para os colegas que estão nos assistindo, doutora, e querem empreender na área com período, qual seria o passo primordial para eles atuarem nessa área? Deixa eu ver quem Porque é está a sua aqui. especialidade. Isso aí eu desde quando de conheço está mexe com período. Carlos, eu já tentei sair da enfermagem, não por não amar, mas por não conseguir crescer na área, como eu te falei Entendi. logo no início. Compreendo. Não conseguia crescer. Chegou um tempo da minha vida que eu saía de casa de manhã e chegava à noite. E isso, eu tinha 4 crianças, meus filhos estavam todos pequenos. Então, aquele sonho da enfermagem começou a se tornar um pesadelo. O salário nem dava nem para chegar no, nossa, final do mês, que diria. Ainda não era Então, nem piso, não tinha nem o piso, né? não, na época não tinha nem piso, sabe? E hoje eu falo assim, meu Deus, e como que a gente vive, né? Na verdade, a gente acaba se limitando tanto
para caber dentro daquela realidade. E aí a pessoa se adapta àquilo e segura aquilo com tanta força para não perder, porque não consegue vislumbrar outras possibilidades. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum, porque isso aqui é seguro, aqui é confortável, que eu estou tranquila. E é isso que as pessoas me falam quando ela tem o emprego dela. Não, Elisângela, vou sair daqui não. É pouco, mas tem todo mês, é certo. E aí se limita ao máximo para poder não passar, não sair dali e não ter outras possibilidades. Então, quando eu comecei, eu fui buscar justamente essa formação em tratamento de feridas. Na época, eu estava no estádio Rondon, em Porto Velho, em 2017. Eu lembro, Carlos, que eu peguei todo o meu dinheiro das férias, 13º, tudo. Das férias, peguei tudo que eu tinha economizado. E eu fui para São Paulo fazer um curso de é um curso de capacitação em feridas e laser. E lá foi em 2000, eu descobri em 2018 que saiu a resolução, já estava para lançar a resolução do COFEM, que dava autonomia para a enfermagem empreender em consultório, clínica e home care. E aquilo, para mim, foi assim um divisor de águas, né? E eu lembro que na época eu já voltei com equipamento, toda entusiasmada para trabalhar na área. Só que a minha intenção era atuar dentro do hospital onde eu atuava, com tratamento de feridas. Porque eu falei para ti que eu trabalho no Hospital do Câncer, e a minha Sim. intenção era tratar os meus pacientes com feridas de câncer lá dentro do hospital. Só que no ano seguinte, na época, teve um grande corte no hospital. E eu saí. E é aquela coisa, né? Hoje parando para analisar com sabedoria, eu vejo assim, que sempre que está desconfortável, é porque vai ter mudança. Ou você encara isso com coragem, ou você vive frustrada pro resto da vida. Então eu já estava cansada daquilo, sabe? Porque eu saía cedo e só voltava à noite. Então eu vi ali dentro uma possibilidade. E eu comecei, quando eu cheguei, eu já comecei os meus atendimentos domiciliares. E eu trabalhava no hospital durante o dia. À noite, depois do meu plantão, eu ia fazer os atendimentos domiciliares. E finais de semana. Quando eu saí do hospital, eu já tinha alguns pacientes particulares. O que eu fiz? Eu foquei no meu negócio. Eu falei, agora eu vou focar aqui. E comecei. Rádio, eu tinha vergonha de falar em público. Como que eu vou vender? Eu tinha vergonha de oferecer meu serviço, eu tinha vergonha de vender. Sabe? Como que eu vou fazer isso agora? Então eu precisei aí no meio do caminho desenvolver outras habilidades, aprender a vender, aprender a me posicionar. Porque por mais conhecimento que eu tinha, se eu me sentisse insegura, o paciente ele ia se sentir inseguro e eu não ia Com vender, certeza, né? com Então certeza. eu precisei desenvolver outras áreas da minha vida. E aí, hoje eu olho para os profissionais da enfermagem e eu te digo claramente, na minha opinião, o que eu vejo, que o que falta na enfermagem não é mais cursos, não é mais um monte de especialidade, não. O que falta na enfermagem hoje é desenvolver a mentalidade, sabe? Expandir a mente para ver outras possibilidades. E que se o medo vier, é o que eu digo para as meninas que trabalham comigo, vai com medo mesmo. Com Porque, certeza. porque de tudo que pode dar errado, algo vai dar certo. Acho que a pior coisa que existe é o não ter tentado. E tem uma frase que fala assim: ninguém fracassa, as pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Não tem oportunidade de fracassar. Então, acho que desistir é uma das palavras que eu já tirei do meu dicionário há muitos anos. Eu falei, não importa. Dói o que doer. Vai doer? Vai, Elisângela. Tu vai precisar fazer isso? Vai, Elisângela. Busca o método, aprende e faz. Não tá bom? Melhora. Analisa, melhora e faz de novo. E eu fico me cobrando o tempo inteiro e isso dói muito, sabe? Dói muito, crescer dói. Mas sabe o que dói mais? Era a vida que eu tinha lá atrás,
que eu não conseguia levar meus filhos no médico porque não tinha tempo, não conseguia levar na escola, não conseguia acompanhar o crescimento deles. Isso com certeza doía muito mais do que hoje ter mais liberdade e autonomia, reconhecimento na minha profissão, ter mais ganhos financeiros, poder oferecer uma vida mais estável para os meus filhos. Isso não tem preço. Não tem preço. Certeza. E hoje, quando eu falo para as colegas que elas têm a possibilidade de empreender na área da enfermagem, em diversas áreas, nas mais diversas especialidades, e atuar no mercado gigantesco de feridas, porque, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 3 minutos uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes. E esse cenário não mudou. Só que tem mais. Esses E ele mesmos tende a dados aumentar, né? dizem, esses mesmos dados dizem que 85% desses casos poderiam ser evitados se tivesse uma Exatamente. enfermeira ali, especialista, para tratar essa pessoa antes mesmo desse caso agravar. Então, eu não estou aqui por mim. Não é só por mim, não é vaidade, como eu te falei. É porque eu sinto algo muito grande, que eu tenho sim que levantar essa enfermagem, que está aí se vitimizando, se colocando ali, se humilhando muitas vezes por uma oportunidade de emprego, passando noites sem dormir porque tem que manter um plantão exaustivo, não tem qualidade de vida, não tem tranquilidade financeira também, não consegue fazer o que quer, porque o dinheiro que recebe dá mal para o final do mês. Então, além de cuidar das pessoas com feridas, é essa enfermagem que está aí, porque eu me vejo nelas. É aquela mãe que tem filhos que não está acompanhando, aquela mãe que está sobrecarregada, não tem dinheiro quando os filhos pedem as coisas. Quantas mulheres, quantas Relacionamentos que acabam, Elisângelas, né? quantas Elisângelas tem aí hoje me ouvindo e precisando de mim, porque um dia eu já estive lá. E eu quero ir lá e resgatar elas, sabe? Essa é a minha missão aqui, Carlos. E se vocês acham que é difícil, acho que mais difícil é a gente aceitar viver do jeito que está e não ter coragem de fazer algo diferente. Olha, tem um dos meus mentores fala uma frase o seguinte: não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Quer resultado diferente? Faça coisas diferentes. E o que você tem E feito para a gente é hoje? assim, porque para a gente viver um propósito, né? Para a gente viver aquela maravilha, tem que passar pelo processo, né, doutora? Não tem outro meio. Você tem que viver o processo. Você vivendo o Tem, processo, com tem. resiliência, com certeza o propósito será maravilhoso, né? Só tem que ter atitude, coragem para avançar, porque se for para continuar como está, nossa, é muito triste quando eu vejo colegas, pessoas que a gente, infelizmente, estão nessa situação aí de estar sobrecarregado, cansado, exausto, não consegue acompanhar a família, não consegue dar um conforto para a família. Eu fico triste, porque eu também, como você falou, também já passei por esse momento. Já passei, Uhum. e graças a meu bom Deus, né, devido àquela reunião que nós tivemos, aquela luzinha apareceu lá no fundo do túnel, eu corri atrás dessa luz e hoje eu dou graças a Deus porque eu posso descansar do meu trabalho, né? E atuar de uma maneira que não me sobrecarrega, não me sobrecarrega. Perfeito. Isso para mim não tem preço, para mim é Mas fantástico. olha só, Carlos, existem duas coisas. Existe uma palavra muito poderosa: oração. A oração é uma palavra muito forte, muito poderosa. Só que a raiz da palavra oração, ela significa ora e E age. ação, Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente ora, mas não age. Ora e senta esperando com que as coisas aconteçam. Só você me que, falou, me lembra, sabe o que me lembrou? Só passando um pouquinho aqui, doutor. olha, Pessoas que às vezes vão fazer concurso, vai ter um concurso, um exemplo. A pessoa não aham, estudou nada, não estudou, não teve e ora para passar. Como é que vai passar, doutora? Como é que vai é, passar se não estudou? se Deus quiser dar certo, gente, Deus já quer, mas se prepara. Com Olha, certeza. consciência. Você teve a consciência lá naquele curso daquela época.
Mas se você tivesse só a consciência e não tivesse uma ação, nada tinha mudado. Ah, nada teria mudado. Teria Nada. continuado do mesmo jeitinho. Exatamente. Então, naquele dia que você estava, muitos outros colegas também ouviram as mesmas coisas, participaram das mesmas coisas. Nem todos colheram, né? Aquela sementinha brotou, nem todos. E tá tudo certo para mim, porque eu tive que realmente me curar. Eu falei, cara, Elisângela, tu tá jogando. E aí foi quando me veio algo muito forte. Falava assim, a palavra de Deus falava assim para mim que veio o semeador e jogou a semente na terra fértil, no pedregulho, nos espinhos, né? Então, essa passagem falou muito. Eu falei, cada um tem seu momento. E não adianta eu querer, por mais que eu jogue a semente, nem todos vão germinar. E tá tudo certo, Elisângela, porque cada um tem seu momento, né? Então, fica tranquilo contigo mesmo, porque aquele que estava com a terra pronta, ela vai germinar e vai crescer, tá tudo certo. E aquele que não, ainda vai passar por um processo. Só que a gente é como mãe, né? A gente quer salvar todo mundo, a gente quer que todo mundo entenda que é como se fosse reduzir o tempo. Eu levei tanto tempo da minha vida, 4 anos, para descobrir isso. O Carlos, com quantos anos de formado, já começou a 4 anos. empreender. Pois é. E eu já estava com 4 anos que eu ainda não tinha nem descoberto isso. Então, quanto antes você descobre, quanto antes você acessa algo que está além do conhecimento que você tem hoje, mais rápido o seu processo começa. E é isso que a gente faz quando a gente compra um livro, quando a gente compra um curso, a gente está comprando a experiência de vida do outro. Isso. Eles Exatamente. passaram por muitas coisas. E aí ele pega tudo, embala e traz para cá. E é justamente isso. No método que eu ensino a como tratar feridas, a cuidar de pessoas com feridas, porque eu falo que eu não ensino a pessoa a cuidar de feridas. Eu ensino a enfermeira a tratar da pessoa com ferida. É diferente. Porque curativo qualquer pessoa faz. Agora, cuidar da pessoa com ferida é diferente. E é isso que tem me colocado no mercado. Há tanto tempo que eu atuei dentro do estado de Rondônia, sendo referenciada, chamada para outros municípios para atender fora, mas eu não dava conta. E quando eu cheguei aqui também não é diferente. Eu estou construindo novamente. Eu comecei aqui dentro do zero, começando a atrair clientes, começando a me posicionar, mas eu tenho algo que eu já validei 2 vezes. Lá atrás, quando eu comecei, e quando eu cheguei aqui de novo. Eu tive que começar do zero de novo. Então, eu aprendi e eu errei muito nesse caminho. Então, quando a gente pega para ensinar, a gente não ensina um método. A gente ensina como não errar. Os erros que eu cometi, Usando a experiência da gente, né? usando a experiência. Os erros que eu cometi, as minhas alunas não vão cometer. Não precisa. Não precisa. E isso ganha muito tempo de aceleração no negócio. Com E é isso certeza. que a gente entrega. Reduz seu tempo, você contribui com a sua profissão, com as pessoas que precisam dos seus serviços e você ganha bem para isso. Então, se a gente conseguir alinhar esses pilares, o profissional tem sucesso. Em qualquer área que seja. Na área de auriculoterapia, na área de saúde da mulher, de feridas, não importa. Se você conseguir alinhar, você tem sucesso. A ozônio, né? Que o pessoal também faz muito ozonioterapia. Ozônio, Muito bom. laser, Né? PRP e várias, né? O Todos campo os é dias muito estão grande, surgindo né? tecnologias, né? Só não dá E para ficar no mimimi, esperando as coisas acontecerem, orando e esperando cair do céu. Não, precisa de ação. tem que ir para Age, cima, né? tem que ir para cima, porque Tem que ir Deus para já cima. Não dá para abençoou. ficar parado, não. Deus já abençoou. Tudo que se propôs a fazer, se não vai prejudicar ninguém, não vai? Beleza, então, minha filha, ó, manda ver. Vai para Vai lá. cima. É, Vá para cima, que já deu tudo certo, eu tô contigo.
E você quer deixar alguma mensagem, Carlos, para as enfermeiras que estão aqui? Primeiramente, acredite em você, estude, né? Se capacite, esqueça, quer dizer, eu acho que não dá nem para esquecer o medo, mas vá com medo mesmo, quando a doutora falou aí, tá com medo? Vá com medo, encara. Eu estou aqui nessa live aqui, eu não estou confortável, mas eu vi, entendeu? Eu com medo, mas eu tenho que encarar, é ir para cima, porque foi isso que me tirou da onde eu estava, dos plantões super puxado, do tempo que eu não tinha com a minha família. E hoje tudo isso que antes era um problema, hoje para mim é um lazer, entendeu? Hoje o meu trabalho, eu posso dizer para mim que o meu trabalho é um lazer. Se eu quiser trabalhar de manhã, eu trabalho de manhã, à tarde, faço meus atendimentos, não dá para esse horário aqui, eu vou fazer um outro horário. Porém, os finais de semana são meus, né? E o que eu quero dizer para meus colegas e as colegas que estão nos assistindo, é exatamente isso, né? Não tenha medo. E se tiver com medo, vá com medo mesmo. Porque Deus já colocou a bênção para você. Mas ele não vai te pegar na tua mão, não. Você vai lá e pega, porque já é sua. Pode ir para cima. É verdade. É isso mesmo. Parabéns para você. E a gente vai voltar, vem de novo, no outra live, já para a terceira Ah, com vez. certeza. Com certeza. Já vai falar assim, agora eu já estou na terceira live, depois na quarta live, e as coisas Quarta live. É só a não gente ir tem adiando como. que a gente vai fazendo. Cada dia que passa, a gente vai ficando melhor um pouquinho. A gente aprende um pouquinho mais. Mas só Com precisa certeza. se desafiar. Com certeza. E na Mas próxima live que nós fizermos, que vamos fazer, eu vou apresentar para vocês as minhas bandagens, para vocês verem, e com certeza vocês vão se apaixonar. fala teu Instagram para quem está aqui, para eles seguirem. É o arroba Carlos Enfermagem _ 01. Quem me acompanhar, Carlos. vamos aprender juntos. Isso aí, Carlos. Muito obrigada, viu? Olha, gratidão mesmo por você se disponibilizar aqui, né? A minha intenção era justamente a gente alinhar, né, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente vive, que nós somos pessoas normais e que os enfermeiros, quando olham para nós, aqueles que estão lá no início, terminando a faculdade, ou que vislumbram essa área de empreendedorismo, acham que é difícil. Saiba que nós passamos pelos mesmos perrengues, né, Carlos? Mas a gente deu um passo diferente. O que tem de diferente de nós, de quem está começando, é porque a gente deu um passo de fé. Porque a gente foi lá e arriscou muito, mas que também deu muito certo. Então eu sou realmente muito grata para você. Obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe seus projetos, que você Amém. multiplique, Deus também. dissemine ainda mais o seu conhecimento, viu? Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. As pessoas que estão comigo, ó, doutora Elisângela Caminha, vão lá com ela, segue ela, que vocês vão aprender muito, mas é muito mesmo, entendeu? Vocês não têm a perder e estar seguindo a minha amiga Elisângela Caminha. Gratidão, Carlos. Boa noite, viu? Tchau, Boa tchau. noite, fica com Deus. Até a próxima. Deixa eu tirar um print aqui que a gente vai marcar lá nas nossas redes. Certo. Conseguiu? Pronto. Ah, Deixa eu ver se eu ó. consigo também. Espera aí. Tchau. Só um minuto. Ah, Consegui. Um abraço, doutora. Foi um prazer um mesmo. Deus abraço. abençoe vocês e até a próxima. Um abraço. Até a próxima.